Olá, meu nome é João Gabriel de Lima Teixeira. Eu sou orientado da professora doutora Karina Ussen e também da doutora Juliana Lívia Antoniassi. Eu sou aluno do 4º ano da graduação de Engenharia de Minas na Escola Politécnica da USP e do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo. A minha pesquisa se trata da caracterização química e mineralógica das matérias-primas minerais, cujo eu sou o autor. Esse projeto surgiu como uma forma de complementar os meus conhecimentos. Então, eu acreditava que esse tema específico ele conversava muito com diversas disciplinas da minha graduação e eu pretendia justamente ver isso na prática dentro do laboratório, no caso, o Laboratório de Caracterização Tecnológica do PMI. Então, o objetivo final era justamente criar essa ponte entre a caracterização química e mineralógica, juntamente com os outros temas explorados dentro da graduação, e através de um estudo de caso, fazer essa análise. A intenção era justamente trabalhar na compreensão dos estudos e práticas que compõem a área de caracterização química e mineralógica, entender as técnicas aplicadas para determinadas características químicas e mineralógicas dos próprios materiais, compreender e formular a integração de procedimentos e técnicas viabilizando essa caracterização, além de analisar como que isso impacta na viabilidade econômica de projetos mineiros e como isso se aplica à indústria em si. A partir dos projetos que eu acompanhei ao longo do ano no laboratório, pude desenvolver as habilidades que foram necessárias para algumas técnicas, como, por exemplo, deslamagem, análise granulométrica, e utilizar os resultados das análises químicas e análises mineralógicas das faixas granulométricas que foram separadas para chegar a algumas conclusões, analisando as amostras de rejeito de concentrado de uma mesma planta de beneficiamento. Inicialmente, a amostra de concentrado passou por homogenização e uma amostragem, e logo em seguida por uma deslamagem, ou seja, uma retirada de produtos finos com um scalp, ou seja, o corte, feito em cerca de 0,010 milímetros, utilizando então as camadas granulométricas mais grossas, sendo analisadas por dosagens químicas quantitativas, tanto pela parte da amostra tal qual, ou seja, com todas as granulometrias, quanto essa parte de scalp. Logo em seguida, passou pela análise mineralógica detalhada por MEV e MLA por fração granulométrica e com apoio de análise por difração de raio-x. Já a amostra de rejeito passou por basicamente os mesmos processos, porém com scalp acima de 0,020 milímetros, por conta de ser a amostra de rejeito, então ela já tem uma granulometria mais grossa, e também não foi necessário fazer deslamagem, ou seja, não foi preciso fazer a retirada daqueles produtos finos, justamente por conta de ser uma amostra mais grossa. A partir da análise química, obtém-se os resultados dos teores de cada uma das famílias químicas encontradas naquela amostra que a gente desejava detectar, como por exemplo níquel e ferro. Então a gente encontra quais são as porcentagens em massa em cada uma das faixas granulométricas, tanto para rejeito quanto para concentrado. Nesse caso, a gente também não consegue tirar uma informação muito substancial disso, a não ser, por exemplo, qual tipo de aditivo que pode ser utilizado em uma planta de flotação, por exemplo, qual é o tipo de reação química que pode ser causada dependendo dos produtos que você vai utilizar dentro da usina com esse material. Mas, além disso, a gente não sabe exatamente qual é o mineral de minério de interesse que a gente tem. A gente não sabe quais são as fases cristalinas que a gente possui, por isso que é importante também ter as análises mineralógicas. A partir da análise mineralógica, a gente também possui as fases dos minerais encontrados dentro tanto do rejeito quanto do concentrado. Então a gente pode observar que esses minerais estão em proporções até que semelhantes. Então a gente não pode também dizer qual que é o nível de enriquecimento que a gente obteve só a partir disso, como por exemplo tendo o níquel ou o ferro como nosso mineral de interesse, justamente porque a gente não tem essa informação sem a parte química. É importante falar também, quando nós nos referimos a uma planta industrial, saber o grau de liberação dos minerais que a gente tem interesse. Então, já descoberto quais são os minerais que nós temos, também é feita uma análise dos grãos para saber o grau de desagregação desses minerais, ou seja, o quanto que eles estão conectados com outros tipos de minerais, quanto a gente consegue liberar isso para obter o nosso produto desejado. Isso é importante também para a obtenção em plantas industriais, quando nós falamos também sobre a relação de flotação, ou seja, a gente também precisa ter o grão liberado, quais são o seu perímetro, qual é a sua área, como ele está associado a outros tipos de minerais, como por exemplo, nesse caso a gente percebe uma liberação muito maior no concentrado do que no rejeito, ou seja, as partículas livres, que são as partículas que apresentam apenas uma fase, ou seja, só um mineral, estão em maior quantidade do que as binárias e as terciárias. Eu queria agradecer a minha orientadora Karina e a Juliana, que me deram essa oportunidade, juntamente com a Universidade de São Paulo, que pôde me financiar através da Bolsa PUB durante todo esse projeto. Muito obrigada.